Hoje o Biden, inclusive, batia palmas enquanto o Lula falava, né? Dava soquinho no ar, né? Para demonstrar ali alguma energia, algum envolvimento com o que estava sendo dito pelo presidente Lula, Elaine. Sim, na verdade é assim, o Lula precisa decidir o que ele quer, né? Porque eu entendo aí que uma das prioridades seja o protagonismo do Brasil nessas relações internacionais, né? A gente tem percebido isso até pelo número de viagens que Lula vem fazendo, e isso é positivo, sem dúvida alguma, mas se você uma hora senta com a China, que a gente sabe que não tem respeito nenhum ao trabalhador, né? E negocia com a China e não trata dessas pautas com a China. Se você outra hora está sentado com a Venezuela e outra hora está sentado com os Estados Unidos, reafirmando que o papel do sindicato é importante, fica uma coisa... Qual a sua ideologia, né? O que você vai defender, né? Assim, porque, ok, a gente não tem que entrar ali na autonomia dos países, né? Assim, cada país tem o seu regime, cada país tem sua autonomia, mas você tem que saber o discurso que você vai levar, né? Você tem que ter um discurso único para o mundo, né? Então, o Lula está precisando descobrir que discurso é esse que ele quer, né? Falar do sindicalismo, acho que é um pouco retroceder. Tem horas que eu olho para o Lula e penso que ele ainda está parado lá no Lula 1, no primeiro mandato dele. Por exemplo, quando ele agora incentivou aí a indústria automobilística. Se a gente está falando de uma economia verde, vamos incentivar o carro elétrico, o biocombustível, a álcool e tal. Ajudar a produção de carro por ajudar não faz muito sentido. Aí falar agora de sindicato, mas como, né? Como é que eu consigo trazer o sindicato para uma conversa mais moderna, de um trabalho mais flexível, que hoje inclui, por exemplo, empresas digitais, como a questão da uberização, que ele quer sindicalizar, que ele quer tratar como um contrato de trabalho arcaico, tradicional, old school, lá dos tempos remotos, né? Não dá mais, você quebra a empresa. Então, ele precisa abrir a mente para isso tudo e pensar num discurso que possa fluir no mundo inteiro, mas que mostre um pouco da cara do Brasil, do que realmente o Brasil, como um país que sempre foi pacífico, né, que nunca se envolveu em guerras, etc., mas um país que tenha uma unanimidade no seu discurso. Não dá para você cada hora sentar com e ter um discurso diferente, né? Um discurso para agradar a China, um discurso para agradar a Venezuela, um discurso para agradar os Estados Unidos. Isso acaba confundindo um pouco e pode, de certa forma, criar problemas até para a imagem do Lula como uma liderança mundial. Né? Agora há pouquinho ele escreveu no Twitter aqui, bem agora. Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos boa conversa sobre a importância de caminhos para a construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países. A reunião terminou exatamente agora. E é ilustrada por uma foto, a mensagem é ilustrada por uma foto do presidente Lula, de terno e gravata, e o presidente da Ucrânia com uma daquelas jaquetas verde-oliva que ele usa desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Enfim, vamos acompanhar. Foi uma agenda e tanto, né? É inegável que foi uma agenda importante do presidente Lula, um discurso bem feito ontem, né? E hoje com encontros... Não, foi maravilhoso o discurso de ontem. Foi bom, né? Foi muito bacana. Mostra que o Brasil realmente está empenhado, tem prioridade nesse protagonismo. Só que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? Como é que você está no BRICS e quer fortalecer o BRICS, onde está a Rússia, está a China, e aí você quer ter um encontro com o Zelensky. Para que esse encontro com o Zelensky? O que o Brasil ganha com esse encontro com o Zelensky? Mas é que ele foi criticado por não se encontrar com o Zelensky e se encontrar com a Rússia. É importante, porque ele foi acusado de tomar lado. Sim, mas tomar o lado da Rússia, faz né? parte eu entendo assim, a Rússia faz parte do BRICS, o Brasil participa do BRICS. Se ele recusa o encontro com o Volodymyr Zelensky, aí fica ruim para ele. Né? O problema é que agora, nesse momento, eu não entendi muito a função deste encontro. Só para dizer, olha...
não sou seu Não, é porque inimigo, ia acontecer no G7, né? E aí não Isso. aconteceu. O Brasil disse, olha, nós oferecemos horários, a Ucrânia não aceitou. A Ucrânia falou, eles ofereceram horários que já sabidamente tinham conhecimento, nós não poderíamos aceitar. Então ficou um mal-estar ali, e mal-estar piorado pelo presidente Lula quando ele equiparou responsabilidades pela guerra, né? Você tem um invasor e um invadido, né? Depois ele veio à tona novamente e disse, olha, nós consideramos sagrada a inviolabilidade do território ucraniano para tentar colocar... Eu achei oportuno um encontro entre eles, porque como há essa... Eu não sei se é só uma pecha, né? Mas essa percepção de que o Brasil... não diria simpático, mas tende a ouvir de maneira menos crítica a Rússia. É importante ele estar com o outro lado também, não é? Para ouvir o presidente Volodymyr Zelensky. Eu acho que ele já não deveria desde o início. Na verdade, eu vou até corrigir a minha fala. Eu acho que o Lula começou o governo querendo se meter na Rússia da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Querendo se meter ali. Que eu também não entendi por quê no início, né? Ainda falei, será que ele quer ganhar o prêmio Nobel da Paz? Por que ele resolveu se meter nessa briga que o Brasil não tem nada a ver com isso? A gente sempre foi um país conhecido por ser pacífico, por não entrar nessas guerras, e por que o Brasil agora tem que discutir a guerra da Rússia com a Ucrânia? Como se nosso país tivesse uma maravilha, a gente não tem o que fazer aqui, somos a Suíça, vamos nos meter na confusão do vizinho. Então, eu acho que isso é o que eu estava falando agora. O Lula tem que tomar cuidado com as posições que ele toma agora nessas viagens, justamente para depois não ter que corrigir um erro, né? Talvez ele tenha tido que ter essa conversa agora com o Zelensky para corrigir um erro do passado de justamente, sentei com a Rússia e não sentei com a Ucrânia. Falei besteira que os dois tinham culpa na guerra. Igual ir para a Venezuela, acho que foi na Venezuela que ele disse que a democracia é relativa, né? O presidente venezuelano veio aqui, né? E ele falou que a democracia era relativa. Foi para a Venezuela que ele falou isso, né? Então, assim, é isso que eu estou falando. É muito importante. Eu acho que o Lula está fazendo um papel fundamental de colocar o Brasil de novo nas pautas internacionais, inclusive colocando o Brasil nesse protagonismo aí da agenda verde, né? De biocombustível, de transição energética, né, em geral, combate à fome, isso tudo são temas que a gente pode protagonizar. Mas tem que saber como falar, né? Tem que preparar o discurso para você mostrar uma cara só, né? Para não ter que recuar e depois ter que ficar se explicando de uma fala maldita, né? Minha gente... Fala, Tomás. Não, eu só vou fazer um comentário bem rápido, que eu acho que um elemento de contexto que talvez ajude a entender parte dessa bagunça, e aqui eu não quero justificar, porque eu sou bastante crítico ao que o Brasil vem fazendo nessa arena internacional desde que... Bom, já faz uns bons 5 anos, né? Mas continuou com esses problemas. Que em pesquisas de opinião, né, um problema de escolha pública, no Brasil, política externa é um dos tópicos que o eleitor menos se importa. Na lista de prioridades, o eleitor brasileiro basicamente não liga para isso. É que as pessoas estão preocupadas em arrumar emprego, comer, Exato, né? Chegar ao trabalho depois de 2 horas no transporte público, chegarem vivas, né? Assim, a gente está num nível de civilização, de falta de civilidade aqui, que nos impede de olhar para a Argentina, né? O que dirá... Até ruim, né? Seria bom que a gente pudesse olhar, né? Mas não podemos, não conseguimos, porque... Você não consegue sair de casa, né? Exato. Sim. Então, talvez parte dessa bagunça e dessa liberdade de adotar um discurso para cada país e de falar basicamente qualquer coisa venha daí. Ele sabe que aqui dentro isso não é relevante, então para cada país ele pode falar uma coisa diferente. Quem cobraria somos nós, mas a gente não se importa com isso, então...